Graças e paz, meus irmãos. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nesse momento eu convido a cada um de vocês a orar ao Senhor individualmente e pedir perdão pelos pecados que porventura tenha cometido. Que peçam ao Senhor que os ajudem, seja qual for a área de dificuldade dos irmãos, em melhorar, que estejam sempre pedindo ao nosso Deus, porque Ele é bom e Ele nos escuta. Mas peçam de coração perdão, se arrependam por aquilo que não tem agradado ao Senhor. Eu vou orar também, já fiz a minha oração individualmente, vou fazer uma oração aqui coletiva também, onde os irmãos podem orar junto. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor soberano, por este momento, meu Pai, abençoado que o Senhor nos deu para nós podermos dedicar ao Senhor. Senhor Jesus, eu venho, meu Pai, pedir que o Senhor me perdoe dos meus pecados, das minhas transgressões. O Senhor sabe, meu Deus, cada uma delas. O Senhor sabe, meu Deus, onde eu preciso melhorar com o Senhor, eu também sei, meu Pai. Me ajude para que eu possa, meu Deus, melhorar a cada dia mais, para que eu possa, meu Deus, fazer a sua vontade cada dia mais, para que eu possa, meu Deus, ser um servo melhor no teu reino, meu Deus, para que eu possa ser uma pessoa melhor, alguém mais parecido com Cristo. Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto o Senhor fez por mim, meu Pai, e continua fazendo. Essa oração que eu te faço, te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vamos agora ler um texto que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Diz assim: Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Vamos agora cantar um hino do cantor cristão de número 80. Chama-se O Poder do Sangue, com nosso irmão Robisman. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos então entoar o hino do cantor cristão 89, O Poder do Sangue.
momento bastante importante agora do nosso culto também, irmãos, que é o momento de avisos. Então, eu passo para lembrar os irmãos que se inscrevam no nosso canal e compartilhem com o maior número de pessoas possíveis para que mais irmãos possam ser abençoados, mais pessoas possam ser abençoadas através da visualização deste culto. O culto de oração está sendo realizado via Google Meets toda quarta-feira, às 19 horas. Vai aparecer o link na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Através desse link, às quartas-feiras, os irmãos conseguem louvar e agradecer a Deus, participar de um culto abençoado de oração e ainda, de quebra, consegue ver outros irmãos, aqueles que não têm visto já há algum tempo. É um momento muito bom para interagir. Vamos agora ao momento de dízimos e ofertas. Eu vou ler um texto que se encontra em Malaquias 3, capítulo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-te. Irmãos, essas contribuições vão ser muito bem-vindas e podem ser feitas através da conta da nossa igreja. Os dados vão aparecer na tela e vão estar na descrição do vídeo. Nesse momento, eu vou fazer uma oração agradecendo ao Senhor e pedindo também para aqueles que têm tido dificuldades, em especial por essa área financeira. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor Jesus, pelas suas bênçãos nas nossas vidas. Meu Pai, obrigado, Senhor, pelo seu cuidado constante. Muito obrigado, meu Deus, pelo sustento que o Senhor nos dá. Eu venho, Senhor, te pedir que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada pessoa, meu Deus, que passa por dificuldade, meu Pai. Eu peço que o Senhor cuide de cada um, não deixe, meu Pai, que falte o pão em sua mesa de forma nenhuma, meu Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, para que nós possamos ser ferramentas para abençoar, meu Pai, outras pessoas, assim como nós somos abençoados. Peço que o Senhor esteja nos ajudando, meu Pai, para que nós possamos ter a sensibilidade, meu Pai, de ajudar o nosso próximo, de ajudar os nossos irmãos, meu Pai, de ajudar uns aos outros. Abençoa para que cada irmãozinho, meu Pai, independente do cenário atual, que ele possa, meu Deus, prover para a sua casa o sustento, meu Pai. Eu peço que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, a cada um de nós e nos ajudando nesse sentido em especial, meu Pai. Nesse momento, essa oração que eu te faço, meu Pai, te agradeço pelas suas bênçãos em nossas vidas. Em nome do teu Filho amado Jesus, essa oração que eu te faço, Senhor. Amém. Vamos agora louvar a Deus com o grupo de louvor. Em tua casa te louvar.
entregar todo o nosso sentimento a Ele, nosso sentimento de adoração, de ternura que nós temos pelo Senhor. Então nós vamos começar, né? Nós já começamos cantando, e nós vamos ler um pouco da palavra de Deus. Lá em Salmo 119:11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós estávamos em uma reunião de segunda-feira, e sem querer nós lemos esse versículo. E quando nós lemos esse versículo, eu comecei a cantar um pedacinho da música que nós vamos cantar hoje. E aquela música ficou na minha mente, ficou no meu coração, né? Porque essa palavra, ela resume muito o que nós devemos ser. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meus irmãos, a partir do momento que nós escondemos a palavra do nosso coração, que nós guardamos a palavra de Deus dentro dos nossos corações, Deus ele vai nos usar de uma maneira extraordinária. Não precisa profecias de fora, a profecia está aqui na palavra de Deus. Então, se você esconde ela no seu coração, se você guarda, se você estuda, se você medita na palavra de Deus, Deus vai te mostrar o que você deve fazer. O Senhor vai te mostrar quais são os dons e talentos que você vai poder servir a Ele. Deus vai te mostrar o como Ele pode te usar para o Evangelho dEle. Então que você possa resumir este versículo, e que você possa, meu querido, absorver a palavra de Deus, e que você deixe Deus te usar através da palavra dEle, não por profetadas, não por coisas que falam por aí, porque tem muita gente que fala muita asneira, mas acredite simplesmente no que a palavra de Deus nos diz. Amém? Então entregue-se ao Senhor. Neste momento, diga ao Senhor: Senhor, eu quero te adorar, eu quero entregar o meu coração a Ti, eu quero entregar os meus dons. Se você não tem o seu dom ainda, se você não tem o seu talento, se você não conhece, porque todos nós temos um dom, nós temos um talento, peça para o Senhor te guiar, peça para o Senhor te mostrar, para que você possa trabalhar na obra dEle. Amém? Vamos cantar, vamos adorar. Entregue seu coração ao Senhor neste momento. Amém?
graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês, meus irmãos e irmãs. Chegou a hora da mensagem. Já participamos, então, dos avisos, do momento de dízimos e ofertas, do momento dos louvores, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora chegou a hora da mensagem. E nós vamos falar hoje sobre compreender um pouco mais sobre o perdão. Eu sei que falar do perdão para homens e mulheres de Deus é como se fosse assim, chover no molhado, né? Porque o perdão tem que estar muito bem fundamentado na vida do cristão e através da vida do cristão. Mas tenho visto que muitos cristãos, muitos salvos, têm carregado dentro de si algum peso, algumas situações que os deixam lentos, sonolentos espiritualmente, apagados do seu propósito, como diz Isaías lá no capítulo 60, no verso 1 e 2 da parte B, ele fala assim: levanta-te, resplandece, pois já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo em ti, e a sua glória se vê sobre ti. Isso se dá porque muitos dos salvos, no século XX e século XXI, não estão conseguindo se desvencilhar dos sentimentos que os atrapalham, para andar como Jesus andou e fazer como ele ordenou. Por isso que eu estou aqui nesta noite, para a gente poder falar sobre isso, para que a gente possa compreender um pouco mais. Então, veja só o que Shakespeare fala sobre isso. Ele fala que negar-se a perdoar alguém é como tomar veneno e esperar que a pessoa morra. Olha só, a falta de perdão, ele está dizendo, nos envenena, nos atrapalha e nos afasta de pessoas e de Deus. Jesus falou: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, ou seja, pessoa insignificante, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Está lá em Mateus 5:22. Olha a seriedade com relação à ofensa, a seriedade com relação a não perdoar. Existe uma série de fatores. Jesus disse lá em Mateus 5:23 e 24, da seguinte forma: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Quero salientar que aqui ele não está falando só da oferta dinheiro. Não. Ele está falando que tudo que você for ofertar ao Senhor, o seu louvor, a sua adoração, a sua oração, a sua gratidão, de nada vale se você tiver com o relacionamento quebrado, porque todo relacionamento quebrado, primeiramente, é com Deus. Tá? E aqui ele deixa claro, se lembrar que seu irmão tem algo contra você. Ele não está dizendo se você tiver algo contra o seu irmão. Não, não. Se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você. Olha como é um pouco mais complexo do que parece. A maravilhosa bênção da reconciliação entre nós e Deus exige também que pratiquemos para com as pessoas em geral. A semelhança da cruz, também temos duas linhas de fluir a reconciliação. São duas linhas. Primeiro, a linha vertical, o homem para com Deus. E a linha horizontal, o homem para com o homem. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com os nossos semelhantes. Jesus deixa isso bem claro, que quem não perdoa não é perdoado por Deus. Isso fica muito claro.
É o que Jesus diz no final do Pai Nosso. O perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém. A reconciliação com Deus determina se entendemos a reconciliação com as pessoas. Em Mateus 6, 14 e 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ou seja, você vai estar por sua conta e risco. Deus nos deu o seu perdão gratuitamente, sem que merecêssemos. Amém? Não merecíamos nada. Agora Ele espera que usemos o mesmo espírito misericordioso para com quem nos ofende. Em outro momento, nós vemos o Senhor Jesus nos advertindo, lá em Mateus 5, 25 e 26. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então ele nos orienta, ele nos adverte, ele nos dá uma direção. Entre em acordo depressa com seu adversário enquanto você tiver acesso a ele, porque depois a coisa vai engrossar. Ele deixa bem claro, a falta de perdão me prende. Isso é um fato comprovado. Tenho presenciado pessoas que esteve presa por tantos e tantos anos e ao decidir perdoar, foi imediatamente liberta. Pessoas que disseram assim: pastor, se eu soubesse, eu tinha feito isso muito antes. Isso também pode acontecer com você. Basta decidir perdoar. Vamos seguir o exemplo divino? Vamos ver? Como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir perdão ou merecê-lo para ser perdoada? Não. Nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. Efésios 4:32 dá essa direção. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. O texto bíblico diz que nosso perdão e reconciliação deve seguir o exemplo que Deus em Jesus praticou com nós. Basta perguntar: fizemos alguma coisa para merecer o perdão de Deus? Sim ou não? Então, nosso ofensor também não precisa fazer por merecer, porque nós não fizemos nada para merecer o perdão de Deus. Nada, absolutamente nada. Não merecemos. Mas Ele decidiu nos perdoar. O perdão é um ato de misericórdia, de compaixão. Nada tem a ver com merecimento. O perdão é fruto de um coração compassivo, de um coração benigno. O perdão flui da benignidade do nosso coração e não por haver ou não benignidade no ofensor. Jesus disse que se eu souber que alguém tem algo contra mim, devo procurá-lo para tentar a reconciliação. Mesmo se tal pessoa não me procurar ou nem mesmo quiser falar comigo, tenho que ter a iniciativa, tenho que ter esse desejo, tenho que tentar. Deus ofereceu perdão a todos, eu e você, independente de qualquer comportamento. E Ele é o nosso exemplo. O perdão, ele não tem limites. O perdão não tem limites. Certa ocasião, o apóstolo Pedro quis saber qual era o limite de vezes que ele podia perdoar alguém. E foi surpreendido pela resposta de Cristo. Veja só, está em Mateus 18, nos versos 21 e 22,
e diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O Senhor declarou que mesmo se alguém repetir sua ofensa contra mim por 490 vezes, ainda deve ser perdoado. Fico pensando o que seria de nós sem a misericórdia de Deus. Quantas vezes Deus já nos perdoou? Quantas vezes Deus já me perdoou? Quantas mais Ele vai nos perdoar? Quantas vezes mais Ele vai me perdoar? Se devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou, então fica claro que não há limite para perdoar a pessoa. Fica muito claro isso. E é uma coisa que nós temos que ter com muita convicção, com muita certeza, porque a falta de perdão dá vantagem ao diabo. Ele se aproveita do coração não perdoador, da pessoa que guarda rancor, que vai formando aquela raiz de amargura. Ele vai, na verdade, tomando vantagem. Ele tira vantagem disso. A falta de perdão dá vantagem ao diabo. Veja só o apóstolo Paulo ensinando os coríntios, 2 Coríntios 2, no verso 10 e 11. Se vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Veja só, o apóstolo Paulo revela que se deixarmos de perdoar, quem vai aproveitar da situação é o inimigo. Ele está dizendo que justamente por saber como o diabo age na falta de perdão, é que não podia deixar de perdoar. Exatamente por isso ele não poderia. Então, se de repente você não entende que deve perdoar, perdoa porque a Bíblia está dizendo que o inimigo vai tirar vantagem disso, de você e da pessoa que você insiste em não perdoar, ou da pessoa que você insiste em não pedir perdão para ela. Precisamos entender que Deus não será engrandecido na falta de perdão, que o ofendido não lucra nada por não perdoar. O único que lucra com isso é o diabo, pois passa a ter autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida do ressentimento. A Bíblia ensina, lá em Efésios 4:27, que não devemos dar lugar ao diabo. Ensina também em 1 Pedro 5:8, que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Em Tiago 4:7, Tiago nos ensina que quando nós nos submetemos a Deus, conseguimos resistir ao diabo. Mas quando nós recusamos a perdoar, estamos deliberadamente dando espaço ao inimigo. Eu quero deixar alguns conselhos práticos. 2. Para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que, por outro lado, também reconhecem que não é fácil fazer isso, perdoar, quero oferecer 2 conselhos práticos. Primeiro, o perdão não é um sentimento, é uma decisão e também uma atitude de fé. Já dissemos que o perdão não é por merecimento. Logo, não tenho motivação alguma em minhas emoções em perdoar. Não me alegro por ter sido lesado, mas libero aquele que me lesou por uma decisão racional. Portanto, o perdão não flui espontaneamente. Deve ser gerado no coração por levar em consideração aquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus fez por você.
É preciso sempre lembrar que as consequências da falta de perdão para dar mais munição e razão do que a emoção. É para dar mais munição à razão do que para a emoção. Segundo, conselho prático. É preciso fé para perdoar. Aquele perdão de boca, isso não tem nada de espiritual nisso. É preciso fé para perdoar. Certa ocasião, quando Jesus ensinava seus discípulos a perdoarem, foi interrompido por um pedido peculiar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos fizeram o seguinte pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. O que deixa claro que precisa de fé para poder realmente perdoar como Deus nos perdoou. Naquele instante, os discípulos eles reconheceram que para praticar aquele nível de perdão precisava de muita fé. E eles então recorrem a quem? A Jesus. Aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé, Jesus. Pensa para Jesus. Jesus parece ter concordado, pois no versículos seguintes lhes ensinou a fé como sendo uma semente. Quanto mais se exercita, quanto mais planta, mais ela cresce, mais se colhe. É necessário crer que Deus é justo e que não nos pede mais do que aquilo que nós podemos dar. Se Deus nos pediu para que perdoássemos, Ele vai nos socorrer dispensando sua graça no momento em que tivermos uma atitude de perdão. Creia nisso. Creia nisso. Deus nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Não só devemos perdoar quem nos ofende, mas também devemos nos tornar mensageiros do perdão. Em Mateus 5:9, diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Diante de nós surgirão situações em que podemos interferir, mesmo que não seja você quem esteja carregando a mágoa, você pode ser um pacificador. Alguém que se coloca entre duas partes para ajudar na reconciliação. Tenho tido o privilégio de Deus para poder fazer isso, essa mediação na vida de muitas pessoas, casais, famílias, pais e filhos, amigos, enfim. Por quê? Porque se você não tem esse problema, você pode ser a ferramenta de Deus para poder apaziguar situações à sua volta. Por que não? Deus deseja nos usar para semear o perdão e a restauração dos relacionamentos quebrados. Saiba disso. Portanto, seja perdoando ou promovendo o perdão, torne-se um pacificador, um promotor do perdão, um ministro da reconciliação. Meus irmãos, nós vamos agora à ceia do Senhor. Eu vou aqui pegar os meus elementos. Pegue o seu suco de uva e o seu pão, porque nós vamos participar da mesa do Senhor neste momento. E você pode abrir a sua Bíblia
lá em 1 Coríntios 11, de 23 a 28. Nós vamos ler o texto. Depois do texto, nós vamos ter um minutinho para poder estar analisando-nos e pedindo perdão a Deus. Quero salientar que todo pecado ele é contra Deus em primeiro lugar. Acerta a sua vida com Deus. Viu? Acerta a sua vida com Deus. Não fica carregando a carga que você pode estar levando por sua conta e risco. O Senhor é misericordioso. Ele te ama. Ele te perdoa. Ele te restaura. Ele te renova. Ele te põe de volta à corrida. Você só precisa crer nisso e chegar diante dele arrependido, arrependida, com um desejo enorme de mudar o que precisa ser mudado e dar esse passo na direção da mudança, porque ele vai conseguir e prover que você faça isso. Ele vai fazer para você. Você só tem que desejar. Porque se você desejar isso, você está falando diretamente ao coração de Deus. E ele vai te fortalecer, vai te munir de força, de condição, de direção. E você vai ser mais do que feliz, em nome de Jesus. Já preparou os elementos? O suco de uva e o seu pão? 1 Coríntios 11, de 23 a 28, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, por esta razão, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Para isso não acontecer, diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Meu irmão, minha irmã, aqui tem tudo o que você precisa para você não deixar de participar deste momento, para você não deixar de poder estar lembrando do sacrifício de Jesus, conforme ele disse que devemos fazer, participando da mesa do Senhor. Vejo que muitas pessoas, elas não conseguem participar da mesa do Senhor porque elas têm dificuldade com o perdão. Algumas têm dificuldade de perdoar a si mesmo. Outros não confiam no Senhor, que o Senhor vai dar libertação de qualquer coisa que esteja usando, que está em desconformidade com a palavra de Deus. Qualquer vício que possa ter. E isso, na verdade, está se deixando de exercer a fé em Deus através de Cristo, que está dizendo que examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Chegar diante de Deus e você falar: Senhor, eu quero, eu preciso, eu desejo, mas eu não consigo. Você vai receber tudo o que você precisa para que você venha conseguir. Se você verdadeiramente desejar largar de qualquer vício que tenha, Ele vai te dar a condição de fazer isso. Eu não tenho dúvida disso. Ele vai te dar a condição, mas o desejo tem que nascer no teu coração. Você não pode ser mais viciado do que desejar estar na presença de Deus e sentindo Ele dirigir a sua vida. Você não pode desejar mais isto. Agora, se você desejar libertação, saiba que o Senhor vai prover para você.
Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Por isso você tem que desejar. Por isso você tem que se dedicar. Por isso você tem que estar caminhando na direção disso. Mas, pastor, e se eu cair? Confia na misericórdia do Senhor. Ele te renova, Ele te restaura. Nós acabamos de falar sobre isso. 7 vezes 70 vezes. Ele te renova, Ele te restaura. Ou seja, infinitamente. Mas o desejo tem que estar no teu coração. Você tem que desejar isso ardentemente. Você tem que querer do fundo do seu coração ser liberto. Ser liberta. E Ele vai te dar condições para isso. Confia no Senhor. Pega aí o seu pão, que representa o corpo de Cristo. E o suco de uva, que representa então o sangue de Jesus. E o texto diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos do pão em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Participem do cálice em memória do Senhor. Senhor, estamos todos aqui reunidos, agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, por tua presença, pelo teu amor, por tuas misericórdias. Obrigado pelo teu perdão, por tão grande salvação, e porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos restaura, o Senhor nos renova. Obrigado pelo meu irmão e minha irmã que, entendendo, Pai, a importância deste momento, confiou no Senhor, Pai querido, para poder ser liberta de toda e qualquer situação que esteja acontecendo. Meu Deus, que haja, Senhor amado, cura nesta noite, libertação, salvação, retorno, Pai amado, para a casa do Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa promover, Pai amado, a união das famílias, a união das famílias para com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, chegamos aqui ao final desta celebração. Muito obrigado por estar conosco até este momento. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal, que te conceda uma semana cheia de bênção, repleta da sua presença. E nós vamos nos falando no dia a dia, conforme Deus nos permite fazer. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. E que a luz do Senhor seja com você e com todos da sua casa. Que o amor de Deus o Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados e amadas de Deus, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.